as democracias ocidentais em geral caracterizam-se pela separação dos três poderes, idealizada pelo filósofo, político e escritor francês Montesquieu. Esse filósofo dizia que o homem, quando tem poder, tende a abusar dele, e para impedir esse abuso, Montesquieu formulou um sistema político com o princípio de freios e contrapesos. É com base nessa teoria que o Brasil e a maioria das democracias ocidentais adotam a divisão entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Para a teoria dos freios e contrapesos, base da democracia ocidental, o perfeito funcionamento de cada um desses poderes e sua efetiva independência são essenciais para impedir o autoritarismo. Trazendo essa teoria para a realidade brasileira, o cargo mais alto do poder executivo no Brasil é o de presidente da República. No caso do poder legislativo, ele é representado pelo Congresso, que é formado pela Câmara dos Deputados mais o Senado. Já o Poder Judiciário tem no topo de sua hierarquia o Supremo Tribunal Federal, o STF, composto por 11 ministros. O sistema de freios e contrapesos indica que não há uma hierarquia entre esses três poderes. Na prática, isso significa que o presidente da República não está acima do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. Esses poderes estão lado a lado e cada um deve fiscalizar a atividade do outro. Função do STF. Dentro dessa divisão de poderes, o Judiciário é responsável pela garantia do respeito à Constituição Federal e pelo cumprimento da lei. São parte do Judiciário os juízes, os promotores, os desembargadores e os ministros do STF. O Supremo Tribunal Federal encontra-se no topo da hierarquia do Poder Judiciário. E, nesse sentido, ele pode ser entendido como responsável pela lei máxima do país, ou seja, é o grande guardião da Constituição Federal. Dessa forma, cabe ao STF julgar ações do Estado brasileiro. Seu poder é de determinar o que está correto e o que não está correto, de acordo com o que dispõe a Constituição. É um árbitro, mas que não pode ser arbitrário. Deve sempre observar os preceitos constitucionais mais fundamentais em suas decisões. O STF está localizado na Praça dos Três Poderes, na capital do Brasil, em Brasília. Vamos ver a seguir algumas possibilidades de atuação do STF na prática. Julgar casos que esgotaram as instâncias inferiores. O Supremo Tribunal Federal é a quarta e última instância jurídica no Brasil. Como cidadão, você pode recorrer a alguns graus de jurisdição do Poder Judiciário brasileiro, caso saia perdedor em uma ação judicial. São basicamente 4 instâncias. A primeira é dos juízes de direito. A segunda é formada pelos tribunais de justiça. A terceira são os tribunais superiores. E, por fim, temos o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a decisão do STF é definitiva. Não é possível recorrer dela. Julgar as ações do Executivo e do Legislativo. O Supremo Tribunal Federal pode derrubar leis aprovadas pelo Congresso que forem julgadas inconstitucionais. O STF também tem poder para determinar o impeachment de um presidente da República, caso julgue que houve ação violadora da Constituição Federal. Composição do Supremo Tribunal Federal. Presidente. O STF é composto por 11 ministros, sendo que um deles é eleito pelos demais para ser presidente do Supremo. Esse mandato tem duração de 2 anos, sem possibilidade de reeleição imediata. Na mesma votação, é eleito também um vice-presidente, aquele que for o segundo ministro mais votado para presidente. O presidente do STF tem a função de representar o órgão perante os demais poderes e de presidir as sessões plenárias, ou seja, os julgamentos nos quais todos os ministros participam. Turmas. Os ministros do STF são divididos em 2 turmas, cada uma com 5 ministros. O presidente não participa de nenhuma turma. Cada turma também possui um presidente próprio, que preside as sessões daquela turma. O cargo de presidente de uma turma tem mandato de 1 ano. Para esse cargo, não é realizada votação. Assume o cargo o ministro mais antigo daquela turma. As turmas são responsáveis por casos mais simples ou menos graves,
que não envolvem autoridades do Executivo, evitando assim que os 11 ministros precisem atuar em casos de menor impacto. Em geral, as turmas analisam casos de habeas corpus, petições ou reclamações que já esgotaram todas as instâncias do Poder Judiciário. Plenário. Este órgão é composto pela reunião dos 11 ministros, de forma semelhante ao plenário da Câmara dos Deputados ou plenário do Senado. Cabe ao plenário julgar as questões de maior importância. Quando está em debate uma ação do Presidente da República, do Vice-Presidente, do Presidente da Câmara ou do Senado, cabe ao plenário julgar. Também chegam ao plenário, para a votação dos 11 ministros, casos em que haja divergência entre as turmas. Processo de escolha de um ministro do STF. Para se tornar um ministro do STF, é preciso receber uma indicação do Presidente da República. A escolha do novo ministro pelo Presidente deve ser baseada em alguns critérios, que são ser brasileiro nato, ter entre 35 e 70 anos de idade, ter reputação ilibada, ou seja, ser um cidadão exemplar que não se envolveu com práticas ilícitas e possuir notório saber jurídico. A pessoa não precisa ser necessariamente um juiz de carreira para chegar ao STF. Basta ter seguido alguma carreira dentro da área jurídica. Após a indicação do presidente, as capacidades do indicado são avaliadas por uma sabatina no Senado, realizada especificamente pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A sabatina é basicamente uma grande avaliação oral. São realizadas diversas perguntas sobre a Constituição Federal, sobre temas jurídicos e políticos e até questionamentos pessoais. A sabatina não tem limite de duração, mas nos últimos anos chegou a ter duração entre 8 e 12 horas em um mesmo dia. Ao final da sabatina, os membros da CCJ realizam uma votação secreta para aprovar ou rejeitar o indicado a ministro do STF. Se o indicado recebe um parecer positivo da CCJ, é realizada uma nova votação no plenário do Senado. Essa votação também é secreta, e para ser aprovado, o candidato a ministro precisa conseguir votos favoráveis da maioria absoluta da Casa, ou seja, conquistar o voto de pelo menos 41 dos 81 senadores. Se o indicado for aprovado nessas duas etapas, ele está pronto para ser oficialmente nomeado ministro do STF pelo Presidente da República. Uma indicação do presidente para ministro do STF não é rejeitada pelo Senado brasileiro desde o governo de Floriano Peixoto, que terminou seu mandato em 1894. A chance do Senado rejeitar é muito baixa, porque o presidente da República costuma conversar com o presidente da comissão e com os principais senadores da base aliada para saber se tem 41 senadores que aprovariam o nome que ele pensa em indicar. Troca de ministros do STF. Um cargo no STF é vitalício, ou seja, uma vez nomeado ministro do STF, a pessoa exerce o cargo até o fim da vida ou até se aposentar. No caso, os ministros do STF são obrigados a se aposentarem quando completam 75 anos. Quando o ministro do STF morre ou se aposenta, inicia-se o processo de uma nova nomeação para o cargo. Impeachment de um ministro do Supremo. Apesar de não haver previsão constitucional de impeachment de ministro do STF, o inciso 2 do artigo 52 da Constituição diz que compete ao Senado processar e julgar os ministros do STF quanto a crimes de responsabilidade. É esse julgamento dos crimes de responsabilidade que se chama de impeachment de ministros do STF. A Lei 1079/1950 define os crimes de responsabilidade que podem dar causa ao processo de impeachment de um ministro do Supremo. São 5 hipóteses. Mudar o voto já proferido sem pedido das partes do processo. Julgar processos em que seja suspeito. Exercer atividade político-partidária. Agir com desídia, negligência, nos deveres do cargo. Agir de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia contra um ministro do Supremo, e caberá ao presidente do Senado avaliar se ela atende aos requisitos ou não. Se acreditar que sim, autoriza a instalação de uma comissão especial,
que vai emitir um parecer sobre a denúncia. Este parecer irá para análise do plenário no Senado, que decidirá por sua aprovação por maioria simples ou arquivamento. Em caso de prosseguimento da denúncia, a defesa tem um prazo de 10 dias para responder à acusação. A comissão analisará esses argumentos e elaborará um novo parecer para ir à votação no plenário, que mais uma vez precisará de maioria simples para ser aprovado. Caso os senadores julguem a denúncia procedente, a mesa do Senado deve informar o STF, o presidente da República, o denunciante e o denunciado. Com isso, o denunciado deverá ficar suspenso das suas funções de seu cargo até haver uma sentença final. O caso será julgado pelo plenário e o acusado só perde o cargo se 2/3 dos senadores votarem nesse sentido. O STF pode propor leis. Os membros do STF podem propor projetos de leis para serem debatidos e votados no Legislativo, desde que essas leis possuam alguma relação com o Judiciário. Tipos de projetos de lei que podem ser propostos: projetos sobre criação ou extinção de cargos, fixação da remuneração dos seus membros, alteração da organização e da divisão do Judiciário, e projeto de lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura.